Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Hoje, domingão, aqui em João Pessoa, tempo nublado. Ontem tava torrando tudo, né, de calor. E hoje, tempo bem cinza. São, pessoal, exatamente 3h30 da tarde. Isso mesmo, 3h30. E eu aqui gravando aula para vocês, né? Porque só consegui começar a gravar agora. Então, vamos lá. Gente, um recado, tá? Geralmente, pessoas, eu fico de entregar alguma coisa, atualização ou lei, tá? Que vocês pedem. E às vezes eu não envio, porque tem muito corre-corre aqui em casa, pessoas falam comigo, aí vai passando as coisas e eu tenho tarefa de casa pra fazer, tá? Limpar a casa, varrer, fazer comida, essas coisas, e às vezes eu passo batido. Portanto, se eu esqueci, vocês me lembrem no WhatsApp, tá? Beleza? Então pronto. Vamos agora, pessoal, para um tema muito importante. Não é que seja difícil, tá? Mas é aquele tema que a concorrência geralmente não erra, então a gente não vai errar, certo? Depois desse vídeo aqui. Bem, não confunda mais pronome relativo com conjunção integrante, tá, pessoal? Com relação ao uso do que, tá? O que ele pode ser tanto pronome relativo ou conjunção integrante. E dá uma seta aqui que vai fazer vocês nunca mais errar uma questão dessa na prova. Gente, esse conteúdo que eu trouxe para vocês, como eu trouxe crase, eu tenho material completo de estudos de português, tá? Dos temas mais importantes aqui. Quem quiser comprar o endereço, né? A aquisição é meu WhatsApp, está na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá para aqui esta foto que eu tirei de material, ok? Eu usava esse material para estudo, tá? Eu não costumava vender ele, não pensava em vender, mas vou aqui ajudar vocês, tá bem? Então vamos lá. Gente, vou pedir perdão antes de começar o vídeo. A aula, tá? Porque eu não sou professor, não conseguiria aqui desenrolar uma aula tão boa, né? Quanto o professor de português. Então, sou apenas um curioso, um estudante que estudou muito e conseguiu entender, e vou passar aqui meu entendimento para vocês, tudo bem? Vamos lá, o que, pessoal? O que? Ele pode ser tanto que conjunção, cadê? Conjunção integrante ou pronome relativo, tá? E qual é a diferença desta, tá? Veja bem, quando for conjunção integrante, ele vai ter um sentido de completar a frase, tá? Ele vai completar a frase e ele pode ser substituído por isso, tá? Aqui, ó. Desculpa. Ele pode ser substituído por isso e ele tem a função de completar a frase. Já o relativo, ele tem a função de retomar, tá? O que vai foi dito, ou substituir. Ele pode trocar o que por a qual ou qual. Então vamos lá. Para a gente já pegar aqui de cara, quando for conjunção integrante, a gente vai poder trocar o que por isso, beleza? Conjunção integrante, isso, pronome relativo, a qual ou o qual, tá? Se na frase você conseguir trocar o que pelo a qual ou qual e retomar o que já foi dito ou substituir, então a gente sabe que será um pronome relativo. Veja bem, vamos aqui à primeira frase de hoje. A questão que declarou, então vamos lá. A questão a gente substitui por isso, declarou, ou a questão a qual declarou. Aqui o caso seria um pronome relativo. Pode ver que está em vermelho de acordo com aqui, né? Então indicando aí que seria um pronome relativo, porque a questão que declarou, a questão a qual declarou. Então ele retornou a palavra questão, tá? Então ele retornou a palavra questão. Portanto, se a gente trocou o que pelo o qual ou a qual, ela é um pronome relativo. Veja bem, seguindo a frase, a questão que declarou que o direito do consumidor era verdadeiro. Então, a questão a qual declarou o quê? Isso, tá? Aqui. Esse que a gente pode trocar muito bem por isso. A questão que declarou o quê? Isso, tá? A gente faz a pergunta para o verbo. A questão declarou o quê? Declarou isso, beleza? Então, temos aqui uma conjunção integrante. Então, o primeiro que é o pronome relativo. Por quê? Porque ele retomou a palavra questão. O segundo que é uma conjunção integrante, porque a gente trocou ele por isso. Beleza? E esse aqui, o azul, ele dá um sentido de completar a frase, tá? De continuidade da frase. Vamos falar aqui novamente a frase. A questão que declarou, a questão a qual declarou o quê? Isso. Declarou que o direito do consumidor era verdadeiro. Beleza? E outra aqui é muito importante para vocês. O que, a qual, ou qual, pronome relativo, ela pode atuar como sujeito, tá? Aqui. A questão que declarou, quem que declarou? A questão, né? Mas o que aqui ele está substituindo o sujeito da frase, né? Que é a questão.
beleza? Então ele pode atuar também como um sujeito, beleza? Então o que aqui está atuando como um objeto direto, tá? Tranquilo? Deu para entender? Se não deu, peço perdão, tá? Mas aqui, ó, já é bem explicativo a figura para vocês aí, tá? Quem quiser pausar o vídeo, fazer a anotação, tá? Como eu fiz aí com as setinhas e tal, indicando, muito legal. Vamos lá. Pronome relativo, retomar, substituir. Pronome relativo, conjunção de verbos, puxam o pronome para antes do verbo. Então, veja bem. O pronome, a conjunção e advérbio, eles puxam o pronome para antes dos verbos, tá? Tem uma regra aqui, tá aqui embaixo, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa regra já já. Regra do Itaú, dita aí por professor Carlos Zambelli, de português, tá? Professor maravilhoso. Vamos lá. O que? Pronome relativo, ele retoma, substitui. Que retoma pessoas ou coisa, tá? Então ele vai retomar pessoas ou coisas. Veja bem, Antônio Costa, que me ensinou constitucional, é um excelente professor. Antônio Costa, o qual me ensinou constitucional, é um excelente professor. Então, o que aqui tem função de pronome relativo, tá? Ele retomou o quê? Uma pessoa. Antônio Carlos, o qual me ensinou constitucional, é um excelente professor. Os arquivos das provas de que preciso estão no meu computador. Os arquivos os quais preciso, tá? Os arquivos os quais preciso, pode ver que ele retomou a coisa, tá? Que coisa? Os arquivos. Veja bem o seguinte, quem precisa, precisa de, certo? E percebemos o que aqui? Que o de, deixa eu aumentar aqui, né, para vocês verem. Para aí, slide. Vai estar com muita prova, pessoal. Cadê a canetinha? A caneta não vai, tá? Pode ver que o de, ele veio para antes do verbo, tá? Por que aconteceu isso? Porque temos aqui o que, né? Como fator de atração, beleza? Veja bem, os arquivos das provas que preciso estão no meu computador. Então vamos aqui para a regra. Se depois de um pronome relativo, tá? O verbo pedir uma preposição, ele ficará antes do pronome relativo, beleza? Então lá. Pronome relativo aqui, a gente sabe que é o que, porque a gente substitui ele por qual, a qual. Se substituir o que pelo qual ou a qual, ele é um pronome relativo, beleza? E depois do pronome relativo surge o quê? Um verbo que pede uma preposição. Então, se após o pronome relativo, o verbo pedir preposição, ele volta e retorna aqui, tá? Como diz o professor, regra do Itaú, beleza? Se depois do pronome relativo, o verbo pedir preposição, ele vai ficar antes do pronome relativo. Beleza, pessoal? De boa? Deu para entender aí, tá? Quem sabe o Itaú também tem que começar assim, né? Itaú botar o dedo aqui, aí volta, tá? Fazer assim, aí botar o ponto I, né? Então, ele vai daqui, volta e fica antes do que. O professor falava isso e foi muito genial, tá? Ele trouxe aqui o professor Zambelli aí, maravilhoso. Então, aqui, todo mundo entendeu como é que usa o pronome relativo, qual a diferença dele para o professor integrante? Calma que eu vou trazer questões para a gente tirar de vez todas as dúvidas. O colega em que confio é o Dudu, tá? O colega em que confio é o Dudu. Aqui, pessoal, esse daqui foi erro de digitação, tá? O colega em que confio é o Dudu. O colega no qual confio é o Dudu. Tá bem? Mesmo caso, quem confia, confia alguma coisa a alguém. O que confia, confia em alguém, tá? Novamente, depois do pronome relativo, o verbo pediu preposição, ele vai ficar antes de quê? Do pronome relativo. Beleza? O colega em que confio é o Dudu. O colega o qual confio, pode ver que o que aqui, ele é o quê? Um pronome relativo. Beleza? Lembra, pessoal? Depois do pronome relativo, se o verbo pedir preposição, ele vai ficar antes do pronome relativo. Beleza? No qual confio, troca seu nome que pelo qual. Logo, o mais em no qual. Certo? Quem tiver dúvida aqui, ó, tá aqui o trecho, tá? No qual. Porque tá no qual, troca seu pronome que pelo o qual. Então, no qual nada menos nada mais do que em mais ou. Em mais ou fica no, tá? Então, no qual. Tranquilo? Vamos lá para as questões? Simbora, né? Vamos aqui, questões da nosso maior pesadelo de prova em português, Mafalda, né? Quem não vê uma bichinha dessa na prova, não treme as cadeiras, você tá muito arrochado em português, tá? Vamos lá. Temos aqui, né? Quinto, toda Mafalda. São Paulo Martins Fonte, 2002. Assinale a alternativa que corresponde à correta função sintática do pronome que
empregado no terceiro quadrinho. Temos o primeiro, sem fala nenhuma, o segundo e o terceiro. Vamos aqui ler o terceiro quadrinho. Então, espero que um dia haja motivo para isso. Então, espero. O que é que espero? Tá? Eu espero, né? Eu espero. Espero o quê? Isso. Então, veja bem. Então, espero isso. Pode ver que a gente não consegue substituir o quê? Pelo o qual. Então, espero o qual um dia não. O certo é o seguinte. O certo é aqui. Então, espero isso. Beleza? Se a gente troca o quê? Por isso, a questão gabarito marcado é... Cadê? Conjunção integrante. Letra A. Tá, pessoal? De boa, né? Muito fácil, né, pessoal? Então, já vê quando vem o uso do que no concurso, a gente pode diferenciar se ele é pronome relativo ou conjunção integrante. Eu espero de coração que depois dessa aula aqui ninguém erre mais esse tipo de questão, tá? Já vê. Então, espero. Espero o quê? Isso, tá? Não vai inventar aqui botar um qual aí não, tá, pessoal? Que não tem lógica. Então, ó, veja bem. Então, espero o qual um dia haja motivo. Até porque ele não retomou nada, né? Nem objeto, também ninguém, certo? Aqui tem a função apenas de conjunção integrante, certo? Enquanto conjunção integrante, o que liga a oração principal à subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Então, que aí vai ligar oração substantiva, objetiva, direta, né? Ou às vezes faz função de objeto direto da oração. Questão 2. Sim, é outra questão, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à correta função sintática do pronome que empregado no segundo quadrinho. Agora vamos olhar para este quadrinho aqui. Quero felicitar os países que lideraram a política mundial. Deixa eu aumentar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Quero felicitar os países que lideram a política mundial. Vamos fazer a troca? Vamos lá. Quero felicitar os países. Isso. Cola, pessoal? Trocar o que aí por isso? Não cola, tá? Vamos ver se ele troca pelo o que ou a qual. Quero felicitar os países os quais lideram a política mundial. Pode ver que o que aqui ele está retomando, né, a palavra países. Beleza? Então aqui temos um pronome relativo. Pode ver os países os quais lideram a política mundial. Quero felicitar os países que. Quero felicitar os países os quais lideram a política mundial. Então a gente sabe que é um pronome relativo. Vamos marcar sem medo aqui, né? Seremos grandão, sem medo aqui no concurso. Gabarito, letra C, pronome relativo, pessoal. Tranquilo? Enquanto pronome relativo, o que faz referência ao termo anterior da oração substituindo. Então, ele refere-se a um termo anterior e ou substitui. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui de boa para vocês? Espero de coração que tenha dado certo, tá? Então, pronto. O que você tem que saber, para tirar dúvida se o que vai ser uma conjunção integrante. O pronome relativo está mais no sentido de que quando for conjunção integrante, ela vai ter um sentido de completar a frase. E se você tiver dúvida, você troca o que por isso. Se casou direitinho, pode marcar de boa sem medo, tá? Será por conjunção integrante. Porém, se você trocar ver o que e a troca se dá por o que ou qual, se ele também dá sentido de retomar, substituir um termo anteriormente dito a ele, né? Então, ele será um pronome relativo. Lembrando que ele pode atuar como sujeito da oração. Tranquilo? Então, deu para entender? Outro tema aqui muito importante. Não se esqueça que se após o pronome relativo, pessoal, o verbo pedir preposição, essa preposição vai ficar antes do pronome relativo, tá? Quem precisa de. Então, o de vai ficar antes do que, tá? Quem confia, confia em. Esse em vai ficar antes do que. De boa? Deu para entender? Espero que sim. Quem quiser comprar material, tá? Fala comigo no WhatsApp, na descrição do vídeo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Quer outro tema aqui? Deixa no comentário, tá? Então, até o próximo. Acho que semana que vem será informática. Beleza? Tchau!